Voltamos com as temporadas de lives. Tava com saudade de vocês e vamos aí hoje começar falando de editais culturais. Como é que a gente tem que se organizar para participar de um edital? A minha convidada é a Rosário, Maria do Rosário Malcher. Eu chamo de Rosário, que a gente já é íntima de muitos anos. Conheço o Rosário, sei lá, acho que do século passado. Mas enquanto o pessoal chega, vamos aqui para o aquecimento. A LV Comunicações é uma empresa que trabalha tanto com projetos culturais, como também com a parte de assessoria de imprensa, redes sociais e também geração de conteúdo. E é um grande prazer ter todos vocês aqui novamente para essa nova temporada. Além disso, eu vou contar o que está acontecendo, tem algum tempo que a gente não se encontra. A LV Comunicações tem 2 selos. O selo de cima ali é o nosso selo que trabalha com as instituições. E o selo de braço é o nosso Colab LV, onde a gente trabalha com pequenos empreendedores e também as pessoas que estão aí se inserindo no mundo artístico. Então, estamos à disposição para trabalhar toda a comunicação, seja na assessoria de imprensa, seja também nas redes sociais, ou para dar aquela ajuda para melhorar tudo. Uma galera já está chegando, Roberto chegou, Carla Júlia chegou, Alex também está por aqui, Juliana Aquino, minha cara metade, minha outra metade, aquela moça da LV, mas sem a Ju, LV não existia. Então, o que mais que a gente faz por aqui? Aí eu quero convidar vocês para conhecer o nosso projeto, nosso novo projeto chamado Heranças, Independência e Vida. Um projeto que foi patrocinado pelo Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, através do edital cultural Retomada Cultural RJ2. A gente tem aqui, a Ju, eu peço para você colocar o nosso @ por favor, lá do nosso projeto Heranças _oficial, que vocês podem baixar o nosso e-book. Nosso e-book é gratuito, vai ficar no ar para vocês conhecerem tudo sobre a independência do Brasil no centro histórico do Rio de Janeiro. Então, falando de projetos culturais, a LV Comunicações tem outros projetos que nós começamos a fazer alguns projetos também antes da pandemia e com a pandemia, aproveitando os editais de ocupação, os editais que geravam alguma renda. Então, eu convido vocês para conhecer Richarles no YouTube. Também depois a gente vai passar a colocar tudo isso também no nosso feed para lembrar para as pessoas. Mas se vocês forem também no nosso Linktree, vocês também vão conhecer esses projetos. A gente também tem um projeto que foi feito pelo PROAC. O PROAC é o meio de incentivo cultural de São Paulo. É um projeto feito com o bailarino Dino Espínola. O Dino e eu, nós fizemos uma aula de balé, a sua primeira aula de balé. Então, chega lá para conhecer também, tá lá no nosso link também. Outros projetos que a gente já fez, a gente tem Canções Sem Letras, é um projeto em música muito bonito com o Alex Meirelles e o Chico Costa. A gente deu uma volta pelo Rio de Janeiro, fomos a vários teatros, Niterói, CCJF, Café Pequeno, acho que não vou me lembrar de todos. Enfim, foi um projeto muito bonito e estamos aí retomando um outro projeto de música com Alex Meirelles que a gente conta em breve. Tem também o projeto Olhar do Brasil, você também encontra aqui no nosso Instagram. Foi um projeto com 2 fotógrafos, com Cacau Fernandes. Infelizmente faleceu de pandemia, fiquei até arrepiada, até gaguejei de falar dela, uma querida amiga, que infelizmente a pandemia levou da gente. Mas tem aí o nosso papo para conferir, um papo lindo sobre fotografia, toda a história da Cacau. E também Fernando Browne, que é um artista plástico, ele é um fotógrafo que mistura com artes plásticas, o trabalho dele é maravilhoso. Também tem esse papo aí salvo no nosso Instagram. No Clube Entre Livros, que é um outro Instagram, a gente tem um projeto também sobre mulheres na literatura. Mas, gente, chega de papo. Eu vou mesmo chamar a minha convidada. Estou vendo que o pessoal já está chegando por aí. A Ju já colocou aí o nosso @ do projeto, baixem o nosso e-book e comentem. Nosso projeto já está no ar há quase 50 dias, a gente está com mais de 350 downloads, é de graça. Nosso QR Code está nas escolas, nas universidades, então vem com a gente. Rosário, vamos nessa? Ou você ainda está se aquecendo, aquele friozinho da barriga, hein, amiga? Deixa eu te adicionar.
Conseguiu? Olá, super, super. Muito obrigada por ter aceitado o desafio de fazer uma live. E vamos contar essa história aí de editais. O povo fica pavoroso, um monte de edital aberto para abrir. Mas vamos contar primeiro a nossa história, o nosso encontro? Vamos. Boa noite, Rosa. Que está assistindo. E primeiro, obrigada, Eliane, pelo convite. Você sabe que isso foi um desafio, foi um convite que eu pensei muito, porque produtor, para mim, fica atrás das câmeras, né? Fica nos bastidores e tal. E eu, apesar de ser uma pessoa super comunicativa, não lido bem com essas plataformas, né? Mas vamos embora, tudo tem sua primeira vez. Então, a gente está tirando com todo respeito a sua virgindade de lives. Então, vamos lá, Rosário. É muito louco, né? Como a cultura chama a gente, né? Você era uma advogada e foi parar no mundo das artes, dos editais. Aliás, é bom para uma produtora entender de lei para ler esses editais que tem por aí. Mas conta um pouquinho da nossa história, depois eu vou contar um pouco da sua história, eu conto um pouquinho da minha, depois a gente conta da nossa história. Então, assim, bem sucinta, né? Porque eu fiz direito, depois eu fiz concurso para a Justiça Federal, passei e trabalhei a minha vida inteira na Justiça Federal. Trabalhei mais de 25 anos na Justiça Federal, né? Já tinha tempo também de advocacia antes. E aí, na Justiça Federal, eu trabalhava em vara, cartório e tudo, né? Até que, anos 2006, por aí, apareceu a possibilidade de trabalhar no CCJF, Centro Cultural de Justiça Federal, no setor de contratos. Então, exatamente uma área bem jurídica, né, para elaborar contrato e tal. Aí, eu estava dessa altura, né, estando lá, assim, eu me encantei, né. Aí era um mundo novo para mim, completamente diferente, e eu fui me especializar. Aí eu fui fazer um MBA em produção e gestão cultural. E aí, quando eu acabei o MBA, pouco depois houve... Porque a Justiça muda a direção de 2 em 2 anos. Lá mudou a direção e eu fui chamada para ocupar a área de cultura. E foi um desafio para mim, né? E como diretora da área de cultura, eu acabei ficando 5 anos. E foi ótimo, né? Assim, foram 5 anos muito bons, muito interessantes, muito engrandecedores. Eu aprendi muito, tanto com os colegas que trabalhavam lá e com os músicos, os produtores que procuravam a gente, né? E aí você acaba levando um pouco da sua maneira de ser para o espaço, né? E pegando muita coisa deles e aí também eu acabei dando um pouco de aula, algumas aulas no MBA, já com a experiência que eu tinha do CCJF. E lá eu conheci os meus colegas de lá, que eram gente muito boa. Lógico, tem de tudo, né? Em todo lugar, né? Mas a maioria era... Também... É que o áudio está falhando, eu não sei se é para mim. Está todo mundo ouvindo? Bota aí um sim, alguém, por favor. Estou ouvindo. Então tá, não, eu também te ouvi. Foi alguma falhinha de internet. Mas assim, eu estava falando dos encontros lá no NBA e depois eu vou contar como a gente se encontrou. Eu comecei a conhecer vários produtores, vários artistas, né? Entre eles, Taliane, né? Aí dentro. A Ju está dizendo que o som está meio truncado. Gente, está truncado aí para algum? Como é que tá? Está me ouvindo, Rosário? Perfeitamente. A Ju falou que voltou. A Ju é meu apoio técnico. Tá todo mundo ouvindo, então. Então, a gente se conheceu, né, Rosário? Assim, acho que cruza um pouco com a minha história também. Eu sou jornalista, todo mundo sabe, trabalho com assessoria de imprensa. E alguém falou que está falhando. Gente, e agora? O que a gente faz? Tá um barulho de moto, mas aqui não está passando moto. Voltou. Vocês estão me deixando loucos.
O áudio da Rosário tá falhando de vez em quando. Ah, é o da Rosário, então, gente, é isso que eu queria saber. Ah, a Ju falou que voltou rápido, é na minha outra cola aqui do meu WhatsApp. Mas vamos lá, continuando. Vai dar tudo certo. Então, eu trabalhava com assessoria de imprensa e a primeira vez que eu encontrei com o Rosário foi... Eu fui pedir para ela um espaço para lançar um livro, que eu era assessora de imprensa de uma editora. Olha como eu tenho uma memória de elefante. Lá pertinho de vocês. E aí você disse, não, lançamento de livro, ótimo, a gente pode fazer. E eu fui fazer o contrato com você. Na verdade, não era você a diretora, não me lembro quem era a diretora mais. E aí, a gente se conheceu lá fazendo o contrato. Da mesma forma que depois aí eu já frequentava a sala da diretoria. Já podia pedir café, água à vontade. Né? E assim foi um encontro de muitos projetos de ocupação no CCJF, né, gente? Tem edital de ocupação e edital que tem dinheiro. A gente vai falar sobre isso também. E esse prazer, eu acho que já se vão quase 20 anos de uma parceria, de uma amizade, de uma cumplicidade. Santo bateu literalmente. Depois que eu saí do CCJF, que eu me aposentei, e aí eu entrei para essa área da cultura, né, direto como produção, montei uma empresa, eu e Fernando, meu marido, que é a Ventania, né, e aí a gente continua fazendo parceria com a Liana, parceria com outros produtores também, artistas, né, a vida da produção cultural é uma parceria, né? A gente conversa muito sobre isso, né? Tem parceria com outros produtores, tem parceria com artista, tem parceria com design, tem parceria com assessoria de imprensa. Isso que é muito rico também, né? Uhum. Sim, e a gente acaba que, então, comigo é isso. Eu comecei na assessoria de imprensa dos projetos, né, tinha um histórico, né? Porque a minha mãe, que Deus a tenha, era produtora teatral, foi premiada com Mambemes, etc. Então, eu já fui criada na Coxia, eu acho que eu já nasci na Coxia, na verdade, porque eu fui fazer balé antes de ir para a escola, então é tudo ao contrário. E assim, e é fascinante, né? E de repente, quando eu vi, eu estava batendo prego, porque eu já sou uma pessoa colaborativa, eu já estava dizendo, fulano, faz assim, não sei o que, eu acho que essa luz podia ser melhor. Eu acho que também tem a ver muito com as nossas habilidades, né? E com a nossa trajetória de vida. Eu te conheço e sei quanto você é apaixonada pela arte, né? Não só por aquilo que produz, mas o quanto frequenta, o quanto faz. E eu acho que o lindo disso tudo é que a gente acabou criando uma rede muito, muito legal, sabe? De gente que está por aqui assistindo a nossa live, porque às vezes isso aqui para também de passar. A internet é um mundo também complicado às vezes. Então, assim, eu acho que é muito gostoso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a produzir outras coisas, as pessoas procuram a gente, as pessoas entendem que isso é um trabalho que dá muito trabalho. Muito. Muito trabalho. Assim, agora eu acabei de entregar um projeto para o edital do BNDES que está aberto, e é um projeto de um grupo que eu trabalho com eles já há muito tempo, e o trabalho para você adaptar um projeto que você já tem ele pronto para aquele edital, né? Porque cada edital é um edital diferente, cada edital pede uma coisa diferente. Então, é assim um trabalho que às vezes você gasta 10 dias fazendo um projeto, 10 dias de trabalho. Ou mais fazendo orçamento, aquele projeto que a gente estava fazendo da Caixa Econômica, recentemente, o edital que fechou, trabalho para fazer o orçamento, e isso que era um orçamento de comunicação também, né? Então, a gente tem que entender que cada edital tem sua complexidade e entender o quanto é importante aquela pessoa que financia também quer aparecer. Então, a gente tem que entender que o plano de comunicação é o que acaba contando essa história, é que vai cuidar dos cartazes, vai cuidar da parte da gestão das redes sociais, onde vai falar também. Então, tem várias obrigatoriedades, seja na comunicação, na produção, no retorno, na gestão financeira. Então, assim, projeto cultural, é difícil? Quando você entende do que você está fazendo, não é difícil, só é trabalhoso. Né? A gente precisa
Então, assim, uma dica que a gente pudesse dar é quando você começa alguma coisa, uma ideia, um projeto, eu sugiro que você abra um Google Drive, onde você possa colocar todas as suas ideias, onde você pode coletar todo o material que já existe sobre você, projetos anteriores, se é um projeto novo, né? Deixar a coisa super redondinha, super organizada, quando você, assim, facilita, né, Rosário? Você tem os currículos lá dentro, você tem algum orçamento, sabe quanto custa o seu projeto, o músico saber quanto custa tocar. Então, o que eu sinto falta, e você me corrige se eu estiver errada, é que das pessoas se organizarem, sabe? Quando a gente fala assim, organização, é organizar a ideia e é saber o que quer. Eu acho que falta muito isso, né? As pessoas, tem edital aberto. Mas é show de rock. Não, mas o edital é feito para música barroca. E você vai cantar rock? Então, acho que falta um pouco isso nas pessoas também, né? Muitas vezes, como a gente estava falando, né? Cada edital é diferente do outro. Então, às vezes você trabalha com um grupo, já seja um artista plástico, ou seja um grupo de música, ou um músico solo, né? Porque basicamente eu trabalho com música e artes plásticas, né? Uhum. E música, muito mais música erudita, que é muito mais difícil de ter edital e tudo, do que a música popular. Mas o que cada edital pede coisa. Então, tem edital que pede áudio, tem edital que pede vídeo, tem edital que pede o currículo do músico em 1000 caracteres, tem edital que deixa livre, tem outro que pede 500. Então, você, o artista, tem que ter uma parceria muito boa com o produtor, porque não adianta ter ideia, né? Ele chega com a ideia, olha, eu tenho um show, uma exposição assim, vamos trabalhar isso juntos, né? E até transformar aquilo no papel, o que precisa desse material de apoio. A trajetória do músico, isso conta muito. A trajetória do autor proponente conta demais. Agora mesmo, um projeto que eu fiz, eu percebi que um projeto que eu tenho até muito carinho por ele, Eliane está nesse projeto também, com assessoria de imprensa e assistência de produção, eu tinha que mudar o curador, porque eu precisava de uma pessoa mais capaz, com mais nome, e mais capaz mesmo, porque era um projeto pequeno e depois ele foi se transformando numa coisa maior, e aí eu precisava mudar, e aí eu liguei para o queridíssimo Mauro, que eu não sei se ele está aí, o Mauro topou participar, e olha, deu um up no projeto enorme. Obrigada, Mauro. Eu nem sei que ele está, que ele falou para mim que estava entregando um negócio lá da faculdade, né? Da universidade. E, então, tá entrando isso. Eu não consigo levar todo mundo. Mudar até a equipe, né? O projeto para somar mais ainda, né? Então, o projeto que a gente terá em outros editais que estava com uma equipe, a gente acabou somando e trazendo gente nova, que foi ótimo, né? Espero que a Caixa goste também. O que eu não conta muito, que vai que tem alguém aqui ouvindo. E falando nisso, né, da Caixa, mas você, como diretora do CCJF, já teve o lado de lá também, né? Você já deu parecer de alguns projetos, já selecionou alguns projetos. E essa experiência, eu acho que te soma, né? Te soma a entender. Imagina, você é uma advogada que entende de leitura de edital. Você é alguém que já teve do outro lado avaliando projetos, né? Os paracientistas. Você hoje é uma produtora. Não é à toa que eu colei em você. Mas porque quando eu falo assim, a gente está do outro lado do balcão, né? Então, a gente vê o sistema da gestão de um espaço cultural diferente do que o produtor, do que o músico vê. Eles têm aquele projeto, e isso também na hora que a gente entra, a gente, né, Eliane, fala muito isso. Poxa, esse projeto é maravilhoso, né? Mas ele às vezes não se adequa ao que o espaço quer naquele momento. Ou porque ele é
grande demais, ou porque ele é pequeno, ou porque ele não trata de alguns assuntos que hoje em dia são importantes, como a gente está falando, né? Acessibilidade, importantíssimo a gente ter isso em todos os projetos. Questão das contrapartidas sociais, ambientais, e não é qualquer coisa, né? A democratização do acesso também. Do acesso, isso é importantíssimo. Por exemplo, eu vi que a Márcia entrou aí, minha querida amiga. Ontem eu estava conversando com a Márcia, a gente foi tomar um café aqui perto, e ela falou de um projeto na Rocinha que recebe muda de planta. Aí a minha cabeça, imediatamente, eu falei, poxa, agora quando eu tiver um projeto que eu vou entrar, já vou pedir, já vou fazer doação de muda de planta para esse projeto da Rocinha. Então, você está o tempo todo pensando em como, através da arte dos seus clientes, poder contribuir com essas questões sociais e ambientais, que são importantíssimas, né? Essa é uma coisa assim que eu bato sempre numa tecla, e isso acontece também na assessoria de imprensa. É o propósito, sabe? O projeto, ele tem que ter um propósito. A minha divulgação tem que ter um propósito, porque hoje em dia, então o propósito é falar de causas, né, atuais, ler o edital e ser compatível. Não adianta você chegar com um projeto e falar, tem que comprovar 2 anos de essência. Ah, mas eu nunca fiz esse show. Então, você vai ter que participar de um edital para shows inéditos. Então, assim, as pessoas precisam entender que cada macaco é num galho e as coisas também precisam ter propósito, precisam amarrar essas coisas. A Maria está te mandando um amo, coraçãozinho. Então, assim, eu acho que falta isso, né? As pessoas entenderem. E também tem pessoas que ficam no mesmo projeto uma vida inteira. E às vezes elas podem ter uma ideia e aquilo pode crescer, pode somar. Eu acho que é bastante sobre isso, né? Esse nosso projeto, que a gente não pode dizer o nome, que está aí rodando em alguns editais, ele soma coisas que a gente vivenciou. Eu, Rosário, coisas que a gente conhece, trabalhando com pessoas que a gente conhece, trabalhos que a gente já trabalhou, já produziu, já fez assessoria de imprensa. Então, assim, é incrível, assim, Rosário tem a empresa há 5 anos, como você estava me falando mais cedo, qual é o seu balanço? Não sei quantas exposições, não sei quantas. Mais de 5 anos agora, né? Tem 7? Uhum. 7. Por exemplo, fiz 15 exposições em 7 anos. Exposição é um trabalho, né, enorme, né? E não sei isso, mas eu vou aqui abrir meu coração. Eu adoro exposição, porque é uma coisa que ele sai do nada, porque ele sai do papel, ele sai da cabeça do artista visual, e aquilo ele passa aquela ideia para você e você vai. E no dia que começa a montagem da exposição, aquilo assim é muito interessante. Quando você vê tudo pronto, tudo iluminado, tudo na parede, é a materialização daquela primeira ideia que se teve, né? É uma coisa assim, e é um trabalho muito grande para se colocar uma exposição de pé, né? E envolve muito. Rosário, o pessoal está dizendo que o seu áudio está pipocando. Não sei se você está com a internet mais baixa. Não sei se você. Ah, o Léo falou que melhorou. Eu puxei para cá, gente. Ah, então pronto, nem se mexe mais. Melhorou? Melhorou. Agora, acho que a gente pode. Vamos seguindo o ritmo. Melhorou, gente? O Léo falou que melhorou. Léo, um beijo. Tá aqui, Léo Carvalho, que também trabalha com teatro, produção, tem projetos incríveis, ideias ótimas. Já vi também que o Charles Saldanha passou por aqui. Tem uma galera chegando, indo, faz parte das lives, né? Então vamos seguir, Rosário. E aí você falou, o Léo agora está falando que está com algum delay. Será que não é sua internet? Mas vamos seguindo, vamos seguindo. Então, Rosário,
a gente estava falando de exposição. Eu acho também, exposição é uma coisa assim incrível. Eu acho que o teatro também, né? O teatro você começa ali na leitura, você começa ali e de repente está no palco. Né? Eu acho que todos os processos, a música também, às vezes você só tem um repertório, né? E eu acho que o fascínio é a realização disso, sabe? Eu acho que é um trabalho do caramba, né? Da pré-produção, da produção, pós-produção, a entrega, mas é tão realizador, né? Aquele sentimento de que, nossa, eu fiz aquilo acontecer. Eu acho que o produtor, principalmente, é aquele cara que fica no comando da história. Ele, na verdade, o produtor, dentro do meu ponto de vista, ele é um link entre o artista e o espaço. E tem que ser um link muito bem trabalhado, porque ele tem que ter o respeito do artista, a cumplicidade, mas ele também tem que se fazer respeitar pelo espaço, né? Porque dentro que um produtor fecha a porta de um espaço, e aí do outro lado do balcão, isso não abre mais. Né? Então, assim, é uma coisa muito importante você ter também um bom trato, né? Agora, voltando a essas questões dos editais, o título, achei que o título que a Liane propôs interessantíssimo, porque o que é antes do edital? Então, antes do edital é o artista, junto com o produtor, junto com a equipe, se organizar, ter um bom material para apresentar, para que o produtor tenha aquele material pronto e ver quais são os editais que vai colocar aquele material. Agora, por exemplo, o BNDES está aberto, que é um edital de música muito bom aqui no Rio de Janeiro, né? Aberto para o Brasil inteiro, mas para realizar no Rio de Janeiro. E não adianta chegar e falar, mas agora eu tenho que gravar, porque eles pedem 6 músicas gravadas, do repertório tocada pelas pessoas. E aí, o cara gravar, você não pode gravar em casa, você tem que gravar no estúdio para sair uma coisa boa, entendeu? Então é importante que você já tenha algumas músicas gravadas, tenha fotos do grupo, tem edital que pede a foto do grupo, tem outro que pede foto do grupo e foto do grupo em cena. Então são coisas diferentes, né? E aí, mesmo que não seja aquele repertório, mas é uma comprovação de que aquele grupo existe. Lembrando que o BNDES trabalha com uma galera que já tem um chão. Tem que entender isso também, né? Tem que saber fazer esse chão também. Tem até uma categoria novos talentos e tal, mas tem que ter pré-gravado, né? E também, não é tão novo. Muito importante hoje também é a questão da diversidade. Da diversidade também das linguagens, das várias linguagens artísticas, de você poder juntar essas linguagens num espetáculo só ou numa única exposição. Isso é bem hoje Ana, você tem um cachorrinho aí, né? O cachorrinho é daqui. Os cachorrinhos. Gente, o ao vivo é isso. Passa a moto, passa o carro do ovo, passa o cachorro, vamos embora. A moto tem que estar tranquila, né? Daqui a pouco começa o tiroteio aqui também. Não, mas aqui também. Aqui tem Cidade de Deus logo ali. Né? Mas o seu áudio está falhando um pouquinho sim, Rosário. Não sei se o seu assistente poderia te arrumar um fone. Talvez ajudasse. Ele está indo e voltando. Mas, enfim, a gente vai tocando e qualquer coisa que as pessoas não entenderem realmente podem perguntar. Aliás, gente, pode perguntar o que quiser, pode nos ajudar aqui nessa live. Né? Então, assim, você estava falando do BNDES, da coisa de a gente está falando de ter um histórico, né? Eu acho que o histórico é desde o seu currículo,
aquilo que você faz, aquilo que você já fez. Às vezes você nem fez com aquele grupo, você está começando aquele grupo naquele momento. Mas se é um grupo de músicos, todos eles tocaram música em algum lugar. Um exemplo, assim, eu tenho um projeto Canções e Letras que eu fiz, só para a gente exemplificar, que o pessoal conhece, está aqui no nosso Instagram, né? Já não é mais um projeto, já terminamos. Então, a gente tem o Alex Meirelles, que já trabalhou com vários músicos, assim, nacionais e internacionais, é tecladista do Cidade Negra. A gente tem o Chico Costa, que também trabalhou, já tocou com vários músicos super importantes, já tocou no Rapa. Então, assim, tem uma notoriedade dos dois, eles vão se encontrar musicalmente. Ok, é o primeiro show, é o show de estreia, mas tem uma história. Né? A gente precisa entender isso também. O que, às vezes, assim, e se você também está começando a fazer a sua história, que pode acontecer, você está chegando, vai ter a sua primeira exposição, pintou o seu primeiro quadro, né? Mas você tem uma história, você pode contar lá, quando eu era criança, eu queria ser artista e comecei a pintar quadro, e hoje eu tomei coragem de colocar para, né, para exposição. Então, assim, a gente está falando aqui, né, jornalista adora uma história, né? É com a gente mesmo. É jornalista gosta. Então, assim, é isso que a Rosa está falando. Nessa reunião, a gente vai apurar tudo isso, a gente vai documentar o que a gente tem de material e entender o que a gente vai precisar ainda de material. E começam as perguntas. A gente precisa entender também que o proponente, e aí, no caso, pode ser a Rosário com a empresa dela, Ventania Cultural, pode ser a Liane com a LV Comunicações, pode ser o próprio artista, ele tem que ter uma notoriedade como proponente. Eu estou falando, o povo está ouvindo aqui de cima e espera que a Rosário vai se organizar. Tá tudo certo. Ó, já chegou o assistente. Obrigada, assistente. Acho que agora vai melhorar um pouquinho. Então, gente, assim, é isso. A gente falando sempre, é documentar. Eu acho que a dica mesmo do Google Drive é assim, ou você tem alguém que sabe fazer o Google para você, como a gente aqui organiza, ou então a gente tem um drive que vai colocando as informações ali, sabe? Vai colocando, né? E precisa entender que a pessoa que vai receber o projeto, ela não está vendo nada. Ela só está recebendo aquele material, ela só está recebendo o orçamento, que geralmente um bom projeto é lido pelo orçamento, né? Às vezes você lê o orçamento, você sabe tantos músicos, tantos instrumentos, tantas viagens, tantas estadias, tantas coisas, sabe? Então eu acho que é isso, sabe? Eu acho que cronograma também, cronograma factível, porque não vai pôr no seu cronograma que você vai pegar um projeto de exposição e vai montar em um mês, porque não é factível. A pessoa que está analisando, ela tem experiência, muita experiência, e aí ela vai ver que isso não vai acontecer. Né? E aí já lima direto. Isso. Eu vejo que, às vezes, até porque pela quantidade de projetos que um edital recebe, em quantidade exorbitante de projetos, eles não têm paciência. Então, o que está ali de documentação entra e sai. Então, ele olha ali e não cumpriu isso, não cumpriu aquilo outro, limou. Quantos projetos, Eliane também já teve essa experiência, que a gente faz, cai, não é habilitado por falta de algum documento ou por não conformidade com alguma coisa, e o documento está lá. E aí você tem que recorrer e dizer, não, olha só, o documento está aqui. Ah, desculpa. Ah, não foi visto, né? Então, é um processo muito trabalhoso, muito trabalhoso. É só quem vivencia isso é que sabe o tempo que se leva para montar um edital. Mas eu tenho... eu ia dar uma dica, mas continua. Depois eu dou a dica, termina o seu que eu falo mesmo. Mas eu entrei com esse projeto no CCBB, agora eu quero entrar com ele na Caixa. Completamente
diferente edital. Lógico, alguma coisa você vai aproveitar, alguma coisa da planilha orçamentária, alguma coisa do cronograma, mas muita coisa não vai. Então, você tem que reescrever aquilo tudo para adequar ao interesse de cada espaço desse. E aí que vai o seu expertise, né? A sua experiência daquilo, né? De desenvolver um projeto, né? E a experiência vai, né, de você visitar lugares, de você conhecer os lugares, de frequentar outras exposições, né, de ir ao teatro, ouvir alguma coisa. Porque você, nossa, eu sou chata, que eu já fico ali na reclamação. Porque assim, a gente fica num olhar, não tem jeito. É que nem assistir telejornal para jornalista, às vezes, dá vontade de enforcar. Mas assim, eu acho que uma dica também, principalmente a parte de documentação, que eu acho que é onde as pessoas pecam muito, né? Assim, documentos da empresa, a burocracia, é que quando você tem um edital, você tem uma ordem da lista, né? Então, assim, vai colocando naquela ordem, sabe? Não vai subindo aleatório, porque você acaba se perdendo os nomes, os códigos, né, das certidões. Então, assim, aliás, assim, eu acho que eu diria que a gente tem que ir cumprindo o edital ordem por ordem, né? Aquela coisa de vai escrevendo na ordem que ele aparece, vai preenchendo as coisas, sabe? Hoje em dia, os editais, eles são eletrônicos. Que, nossa, antigamente a BNDES, a gente tinha que entregar um negócio desse tamanho. Aí depois eles resolveram que tinha que trazer MP3, tinha que trazer CD, tinha que trazer o VHS, a gente é antiga, esse troço todo. Né? Fita cassete, enfim. Mas, assim, tem uma pergunta aqui que surgiu. Né? O que pode prejudicar um projeto, Rosário? O que pode prejudicar um projeto? A primeira coisa básica, ele não está em conformidade com o edital. Né? E está faltando o que o edital pede. Por exemplo, se ele pede uma contrapartida socioambiental, você tem que dar essa contrapartida. Seja o quê? Aquilo que eu falei logo no início, a doação de mudazinha para uma instituição social, ou pegar os banners da exposição, recolher o banner e entregar para material reciclado, material que recicla banner e faz bolsa, faz essas coisas assim com material reciclado. Uma coisa que eu aprendi também com o tempo foi não falar demais, porque não escrever demais, né, que a gente não fala. Antigamente eu falava assim, vamos fazer uma doação dos banners da exposição para a ONG tal que trabalha com material, que faz bolsa através de material reciclado. Aí teve a exposição, isso foi um fato verdadeiro, aconteceu com os Correios, na exposição do Fernando, teve a exposição e a ONG tinha desaparecido. E estava lá dizendo que a gente ia doar para a ONG tal. Eu lembro dessa história. Você lembra disso? Aí você fica, cadê o telefone da ONG? Eu tinha contato, tinha tudo, sei lá o quê, a ONG sumiu. Aí você tem que pedir para eles, olha, eu não tenho contato, eu posso fazer a doação para outro lugar? Pode, eu acho que foi feita até para Niterói. Aí o cara diz que vai pegar e não vai pegar lá, aí você tem que embrulhar e levar. É complicado, né? Mas, assim, então, falar menos, vai ser doado para uma instituição que trabalha com reciclagem. Pronto, ponto final. Né? Outra contrapartida ambiental pode ser o lixo eletrônico, porque hoje em dia a gente consegue coletar lixo eletrônico, podemos coletar, como chama? Esponja de louça também. Então, entender também que algumas empresas elas já estão oferecendo recursos para essa coisa da reciclagem, sabe? Então, tipo, uma caixa eles podem colocar no seu projeto, no seu espaço, na disposição, por exemplo. Então deixa sua pilha aqui, seu lixo eletrônico, o que seja. Então, assim, ter essa visão também que a gente está aí no século XXI, e está falando de várias coisas do Objetivo de Desenvolvimento, né, da própria ONU, que tem esses objetivos de desenvolvimento, a gente tem que pensar melhor as coisas, então a gente tem que estar ligada nessas coisas que estão acontecendo no mundo. Né? Porque também a gente ficar naquele projeto que não está conectado com o que está dizendo do mundo,
outra coisa super importante também, falando em conexão, você está fazendo um projeto pensando, às vezes você faz um projeto até por encomenda, né? Saindo um pouquinho do coisa edital, ou então assim, fulano vai apoiar a gente. Então a gente tem que entender qual é a filosofia do fulano. Será que a gente tem que colocar tudo, né? Será que a gente tem que trabalhar só com o que ele quer? Né? Você às vezes tem um projeto, a gente está falando muito aqui de editais, mas já também tem as leis de fomento, né? Que você vai captar, você coloca adequa, como são a lei Rouanet, ICMS e ISS. Né? Então, você tem que entender, se o seu projeto é infantil, você não vai pedir patrocínio para a indústria de cigarro, né? Ou para a indústria de bebida. Então, a gente precisa entender quem é que patrocina o quê. Né? E também entender que o patrocinador quer aparecer. E ele tem que conversar. Porque no fundo, outro dia eu falei isso, mas assim, o patrocinador ele está dando 4%, 3% do imposto que ele pagaria ao governo, né? Falando das leis de fomento. Uhum. Então, assim, aí vem o plano de comunicação. Tem que ser um baita plano de comunicação, porque no fundo ele quer aparecer, a marca dele quer conversar com muitas pessoas. Ela não quer conversar com 5 pessoas. Então, assim, tem que saber o que interessa mesmo. E ele usa o seu projeto para isso, né? E às vezes a comunicação é mais importante do que o projeto para o cara que vai patrocinar. Eu já ouvi isso de uma pessoa. Também não me interessa muito, eu quero saber onde é que eu vou aparecer. Mas é o pensamento de marketing, né? Foi que eu entendi que ele não estava se importando muito. Ele tinha uma grana, ele estava a fim de me dar a grana, então era só eu conversar com ele que ele ia me dar a grana. Mas eu tinha que provar para ele. Até porque ele tem dedução fiscal, né? Depois. Exatamente. Então, quando eu falo que ele tem dedução fiscal, na verdade, ele está aparecendo, entre aspas, de graça. Porque que ele ia pagar para o governo, que o governo, de repente, poderia estar dando para a cultura, ele está pagando direto para a gente. É só isso, mas o dinheiro ele é gastado do mesmo jeito. É verdade. Agora, outra coisa também, retomando aqui a pergunta, né? Claro. Projeto mal escrito. Porque eu penso muito nisso. Eu escrevo o que está na minha cabeça, lógico, depois de falar com os artistas, lógico. Está na minha cabeça, está na cabeça deles. Mas aquela pessoa que está lendo, ela não viu aquilo. Então, outro dia eu estava até no carro com o Fernando, eu falei assim, posso ler para você o que eu escrevi aqui? E peguei o celular, aí eu falei, o que está escrito? Aí ele falou, está escrito isso, 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 para ver se uma pessoa que nunca tenha tido contato com aquilo estava entendendo o que eu queria dizer, né? Sim, a pessoa precisa imaginar, né? Porque no fundo a gente está... É que nem o texto jornalístico também. Às vezes eu escrevo uma coisa, a Ju aqui, a gente vive trocando, né, amiga, lê. Aí chega uma hora que a gente lê tanto, né, que às vezes vai até o cliente. Aí o cliente fala assim que, é mesmo, porque chega uma hora que a coisa dá uma pirada mesmo. Então, assim, desapega disso um pouco para voltar. E o projeto é isso, a gente mergulha tanto também no projeto, você já é íntima do quadro de alguém, você já é íntima do repertório, aí você acha aquilo maravilhoso porque você já está envolvido, e realmente às vezes você está falando alguma coisa que ninguém entende, só entende a patotinha que está sabendo o que está falando. Exatamente. É uma coisa que eu tenho lido muito nos editais, quando você, às vezes, como é tudo eletrônico, né? No título de cada parte que você tem que escrever, no descritivo, aí tem um pontozinho de interrogação, eles dizem ali mais ou menos o que você quer que coloque. E eles colocam muito em palavras sucintas, não viajem. E não coloquem adjetivos qualificativos do seu projeto. Tipo assim, meu projeto é maravilhoso, meu projeto é sensacional. Porque ele é maravilhoso, sensacional para você. Então, você não precisa dizer isso. Né? E assim, não viaja, seja objetivo, seja conciso e objetivo. Alguns editais, eles estão até indicando para você começar as frases com o verbo no infinitivo. Então, assim, apresentar um concerto de música erudita, fomentar
Uhum. a produção, sei lá o quê, sabe? Sempre no verbo. Realizar tal coisa. Realizar, porque você está escrevendo 1, 2, 3 projetos. O cara que está avaliando 5.000 projetos. 5.000, 10.000, quer dizer, não é só uma pessoa, né? É um grupo. Mas é Sim, muita deletar é muito coisa. fácil. Você não deleta e-mail pelo assunto, às vezes, quando a gente vender alguma coisa. Ou, Exatamente. né, eu às vezes recebo aqui release de outras pessoas. Se não interessa, eu vou deletar, entendeu? Se eu também não estiver nesse momento fazendo algum trabalho jornalístico, né, colaborando com alguma coisa, eu vou deletar. Então, assim, a gente tem que entender que hoje em dia a gente está muito rápido e precisa abraçar, porque também se você começa a ler um troço que você já não gostou muito da coisa, não é necessariamente só opinião própria, né? Não gostou mesmo da escrita, tá mal escrito, erro de português. É isso. Outro dia eu abri um Salic, né, que é da Lei Rouanet, me pediram para olhar. Nossa, eu comecei, sabe, mas eu tinha que olhar. E aí eu até queria falar para a pessoa, sabe, mas a pessoa já tinha enviado o projeto. Ela só tinha... Assim, eu queria falar, mas aí eu falei, Não vou tem ficar quieta, jeito. né? Não tem jeito. Uma coisa que eu queria dizer para as pessoas: a assessoria de imprensa é 2 S e 2 S, pelo amor de Deus. É isso mesmo. Assessoria de qualquer coisa, não só de imprensa. Falando em assessoria de imprensa, gente, isso é importantíssimo no projeto. Às vezes a gente precisa cortar custos, né? E aí pensa assim, eu vou cortar custos na assessoria. Não façam isso, porque você tem que depois, muitos editais, esses editais maiores, você, além de comprovar a execução do projeto, comprovar aquelas 100 notas fiscais que foram dadas, se bateu tudo direitinho, você tem que fazer um negócio chamado valoração de mídia. Quanto aquilo deu de retorno para a mídia? Então, um projeto que te pagou 50 mil reais, eles vão querer um retorno de mídia de pelo menos 100 mil. Então, é a assessoria de imprensa que consegue isso. Explicando o que é a valorização. Isso. Assim, a assessoria de imprensa trabalha com o espaço espontâneo da mídia. Né? O que é o nosso trabalho? A gente entra em contato com jornalistas, seja espaço, seja na mídia impressa, seja em site, seja em telejornal, rádio, enfim, qualquer veículo de comunicação. Aquilo, se fosse um anúncio, bem, então vamos pensar assim, a novela das 9 da TV Globo, que já é quase das 10. Então, nossa, um anúncio no intervalo daquela novela vale uma fortuna, o intervalo do Jornal Nacional vale uma fortuna. Agora, se você está numa novela, como atualmente tem na novela, né, e não tem problema dizer que o Krav Maga, inclusive, foi assessora de imprensa do mestre Kobe quando ele chegou no Brasil. Então, né, que era associação, não era nem federação, então está tudo em casa. Né? Então, quando eles têm lá uma academia de Krav Maga, que passa uma cena de 4, 5 minutos acontecendo naquela academia, com aquele outdoor incrível lá da marca dele, isso vale muito dinheiro. Então, é sobre espaço que a gente está falando. Exatamente. Então, se eu arrumo uma pauta, um quadradinho numa coluna social, aquilo vale 10, 20, 30 mil, dependendo da coluna social. Se for um algoz, então, é ouro, né, aqui no Rio. Então, assim, a gente tem que entender isso. Então, e tem outra coisa, a parte de comunicação, ela faz parte também do projeto. Geralmente, dependendo ele vai de 15% a 20% do projeto, é a parte de comunicação numa planilha. Então, assim, tem que ter, não estou dizendo assim, tem que me pagar 1 milhão, adoraria, mas é isso, sabe? A gente precisa fazer as coisas de forma. E também não adianta superfaturar as coisas, porque a gente tem valores. Né? A Carla Júlia está dizendo aqui, uma assessoria de imprensa tem que saber não apenas o português correto, mas também tem que ter muito carisma. Rosário, você acho que é 1 milhão. É muito zero para quem está sem óculos. Tem um monte de zero. É a Carla, a queridíssima. Carla, querida, sempre. Mas, então, são essas coisas, você falou de orçamento. Orçamento, né? A gente tem as divisões das tabelas, você precisa entender um pouco isso também. Né? Porque querem criar funções, às vezes, também que não existem, não fazem, não são coesas para um projeto. Exatamente.
Não adianta você pegar um projeto que você vai realizar em Brasília, em Salvador, ou vai realizar numa outra uma outra cidade do Rio de Janeiro, né? E você tem que pôr um produtor local ali. Eu tive uma experiência recentíssima de um projeto que a gente realizou em 2 cidades do interior de São Paulo, bem recente, foi no início desse mês agora, e a gestora do espaço falou para mim, é imprescindível a contratação de um produtor local. E foi a melhor coisa que se fez, a gente foi, contratou e tal, porque você, produtora, você é do Rio, você vai viajar com o pessoal para lá, se for viajar ou se não, não adianta, quem conhece aquela cidade é ele, né? Sim. Quem está ali no dia a dia é ele que tem a rede, que vai mandar para os amigos, ele vai conseguir colocar ali nas redes sociais dele, o pessoal vai, ele já conhece aquele espaço, então ele transita melhor ali do que você que está chegando, né? E tem mais uma coisa, né? Você chega e fala assim, ai, arrebentou o plug da guitarra. O cara vai saber onde compra um plug da guitarra. Agora você está numa cidade, já tive situações assim, eu estava em Cordeiro com a orquestra, com a UBU, a orquestra da querida Laura Roney, né? Lá da Unirio, pessoal da Orquestra Barroca. E aí, várias coisas que a gente precisou, tinha que ter alguém no local. Então, a gente foi lá visitar primeiro, porque eu estava indo com quase 40 pessoas, eram 2 ônibus, que a orquestra dela é gigante, não só ela é gigante, mas os instrumentos barrocos são o dobro. Então, assim, a gente chegou lá, fomos assim, com uma pessoa local, foi até uma pessoa da própria prefeitura que nos ajudou. A gente já organizou o lanche, porque tinha que ter o horário da volta, a gente ia voltar à noite, então precisava ter um lanche dentro do ônibus, já fui na padaria, já combinei. Então, assim, a gente tem que entender que o produtor, ele não é só essa coisa, eu vou escrever um projeto e colocar no edital e vou passar. Ele vai ter que se preocupar com o lanche da equipe, ele vai ter que se preocupar se quebrar alguma coisa, ele vai ter que procurar um lugar para comprar. Então, assim, uma dica também é você conhecer o local e ter alguém do local. Né? Se você não pode ir até o local, você tem que ter alguém do local que vai chegar, olha, ali é a padaria, ali é o plug, custou tanto, né? Tá aqui a nota fiscal. Eu tive uma experiência muito interessante com a exposição da Aline, né, queridíssima. Ela é uma artista plástica maravilhosa e fez uma exposição na Caixa Cultural de Fortaleza. Aline Matheus. Tinha exigência de produção local e, assim, sei lá, faltando 12 horas para inaugurar a exposição, 24 horas talvez, houve necessidade de se comprar alguma coisa. Gente, onde que você vai a Fortaleza comprar uma coisa específica que a Aline queria? Aí a produtora local, acho que era até Cris o nome dela, falou, Rosário, eu sei onde tem. Nós fomos numa feira lá, não sei aonde. Ela foi, eu falei com o senhor lá que fazia, o senhor falou, mas eu tenho que fazer isso quantas horas? 12 horas. Agora. O cara fez, um senhor super humilde, ele fez lá, depois a gente convidou ele para a exposição, ele ficou assim, eu nunca fui convidado para uma exposição, né? E assim, fez. 12 horas depois o negócio estava pronto, a exposição inaugurou com aquilo, sabe? Com a peça nova que a Aline ali, na hora que ela montou, isso acontece. Na hora que ela montou a exposição, ela sentiu falta de uma outra coisa que ela quis colocar e fomos comprar lá em Fortaleza, né? E sai correndo no meio da rua para comprar, e pede nota fiscal. Eu não tenho nota fiscal. Meu amigo, arruma uma nota fiscal, alguém para me dar uma nota fiscal, tem que ter. E, assim, agora é um trabalho apaixonante também, né? Vai ser com a nota fiscal, né? A prestação de contas também. A gente precisa entender que a gente tem que dar conta, né? O dinheiro de um edital, ele não é um dinheiro da Ventania, da LV Comunicações, esse é um dinheiro que vai para uma conta específica, e a mesma acontece com as leis de fomento, né? Ele vai para uma conta específica, alguém tem que fazer essa administração financeira, geralmente é o proponente, ou alguém que está associado ao proponente,
você tem que prestar conta de centavo por centavo, se sobrar centavo, tem que devolver centavo, né? Tem que ver como é que você vai fazer. Então, assim, é muito minucioso, sabe? Então, assim, tem gente que não consegue entender isso, né? Já vi gente querendo fazer edital para empregar a família inteira. Não dá. Sabe? E também, por exemplo, eu Que tenho não trabalhado com contador agora. Lógico, quando o projeto é menor, não há necessidade, mas um projeto um pouco maior, há necessidade, porque mesmo que caiba o produtor coletar todas essas notas fiscais, ver se as notas fiscais estão direitinhas, se o objeto da empresa bate com a prestação de serviço que ela forneceu, né? A participação de um contador é enorme. Então, essa cadeia produtiva, essa cadeia econômica que gera um projeto cultural é enorme, né? por Isso isso é que a muito gente interessante. por isso que a pandemia foi um grande desastre, né, para a parte cultural, né, entendendo que os empreendedores criativos, e aí entram os produtores, os artistas, os cenógrafos e todos, né, o pessoal que trabalha com comida, os chefes, o pessoal de turismo, a coisa foi para água embaixo. E era o canal de trabalho, né, era esse setor que mais evoluiu com o tempo, que crescia mesmo na crise do Brasil. Né, e aí a gente teve aí um vão de 4 anos. Então a gente precisa entender também que aí você fala assim, tem muito edital que era para estar naquele momento que está acontecendo agora. Então, assim, muito edital também que atrasou a entrega, atrasou. Eu mesma vim o Herança, Independência e Vida, que a gente executou entre agosto do ano passado, uma gestação, até abril desse ano, né? Eu, durante o projeto, fiquei com Covid 2 vezes. Então, isso atrasa, a gente está falando de uma pandemia, porque lá que a gente saiu para fotografar, tinha um surto. Então, eu adoeci, o fotógrafo adoeceu, aí já, sei lá, já se vão 10, 15 dias que a gente já não pega mais tão afiado, porque a Covid deixa a gente assim mole. Então, assim, tem que entender também que tem os percalços, né? Que aí dá uma quebrada no cronograma, mas aí você tem que justificar esse cronograma. Então, assim, para a gente entender, a gente já está se encaminhando para fechar nossa hora, que a gente poderia ficar aqui 55.000 horas, tem né, muita conversando. coisa, né? Tem muita coisa, mas a gente pode combinar em voltar e aprofundar alguma coisa. Aliás, a galera que gostou, a nossa live vai ficar gravada aqui no perfil da LV Comunicações. Vou colocar a Rosário como colaboradora, depois eu te explico como é que a gente aceita. Vai para o nosso YouTube e mandem no direct perguntas, que de repente a gente começa a gravar alguns videozinhos e vai respondendo. Isso é ou bem então legal. ou então a gente volta em outro momento, numa outra live. Lembrando que a gente está aqui com a Lei Paulo Gustavo no Estado, chegando alguns editais que estão aí focando no audiovisual, nos games, e também vai ter a parte de música, né? Hoje eles estavam até publicando sobre isso, ainda não está definido os editais, mas a gente já tem os valores, né? Eu li e, assim, a foco do Paulo Gustavo é muito em música, é muito em audiovisual. Sim, muito, mas é a origem muito grande. dele. Então. E tem a origem dele e talvez fosse necessário. E, assim, música, exposição, mas tem verba para tudo, né? Tem uma distribuição. Tem uma distribuição, mas eu acho que 70% vai ser audiovisual, né? Mas é um edital bem interessante e, graças a Deus, nesse tempo de pandemia, a gente teve Aldir Blanc, né? Que ajudou demais, né? E Sim. Eu acho que se não fosse isso, as empresas teriam quebrado totalmente, né? E a migração dos projetos presenciais para as plataformas online, né? Isso também foi um aprendizado. Eu veio aqui um pedido, a minha secretária está passando, a dona Juliana Aquino, que eles querem falar um pouco mais sobre as leis de fomento também. Então, a gente pode combinar um pouquinho depois, a gente fazer uma live sobre leis de fomento também, para dar uma explicada, né? Que realmente acho que as pessoas têm mais medo das leis de fomento do que os editais. Acho que tem medo de tudo também. Não tenham medo. Sobre lei de fomento, eu queria dizer uma coisa só.
a grande importância, o grande passo inicial da lei de fomento é você ter uma empresa que vai te patrocinar primeiro. Então, por exemplo, uma lei de fomento do ISS, Prefeitura do Rio de Janeiro. Você tem que ter uma escola, um hotel, um cabeleireiro, uma empresa de prestação de serviços que recolhe o ISS, que você leve seu projeto razoavelmente pronto para eles antes. Se eles se interessarem, poxa, levei aqui para o Copacabana Palace e o Copacabana Palace se interessou de fazer meu projeto, de aporte financeiro no meu projeto. Aí eu vou e inscrevo na lei, já sabendo quem é que vai me patrocinar. Porque não adianta você escrever na lei de fomento DSS, ICMS, Rouanet, se você. Porque depois é muito. Você é aprovado, ser aprovado não é nem tão difícil, né? É o primeiro passo. Você ficar frustrante, eu acho, você ficar assim. Eu tenho a mesma opinião que você. Eu acho assim, se você tem, inclusive, já tem até uma carta, né? Porque existe lá um documento dentro do kit. O cara diz assim, eu tenho interesse nesse projeto. Aí ele já vai se inscrever também como patrocinador, porque às vezes ele não está inscrito, porque abre edital para as duas coisas, né? Então, assim, porque senão é frustrante. Não tem nada mais frustrante na vida que você ser funcionário de um projeto aprovado na lei de fomento sem patrocinador. Porque e depois você não consegue patrocinador, porque os outros produtores já contactaram antes os possíveis patrocinadores e já estão acertados com ele. Eu tive pessoalmente um projeto assim, logo no início da Ventania, que nem foi pela Ventania, foi para uma outra empresa parceira, um outro produtor parceiro, e quando nós fomos procurar a empresa leu o projeto e falou, pô, isso é tudo que eu queria, tá ótimo, é exatamente o que eu queria, mas eu já estou eu já estou acertado com outro produtor, então a gente não pode fazer. Então, são ensinamentos, né? Que a gente vai pegando, né? E ter noção também, né? De quanto essa empresa recolhe de imposto, de quanto ela tem de imposto, sabe? Então, porque também não adianta, né? Você chega para a empresa e fala, eu tenho um projeto de 100 mil. 100 mil, 4, 3%, não pode ser uma empresa também que fature 100 mil por ano, que as pessoas também não entendem isso. Outro dia uma amiga falou assim, eu faturei, sobrou um dinheiro aqui, ela tem uma parte de editora de livros, inclusive, Carla já tem até uma pergunta sobre isso, eu já vou falar, e aí, não sei o que, não sei tanto, eu falei, mas isso dá R$300, eu fiz a conta, tinha sobrado R$10.000 para ela, que ela ia pagar de imposto. Aí eu disse assim, você não dá nada, então pra você entender, para uma empresa que tem 100 mil, ela só tem, fazendo a conta, R$3.000 para colocar no projeto. Então, assim, não é qualquer empresa também, não é qualquer empresa. Você pode ter várias empresas para captar. Pode juntar 3 mil de várias, né? Mas você tem que ter, né, o diamante, ouro, não tem aquela coisa, patrocinador diamante, ouro, tá. É assim que funciona. A gente pode combinar de fazer uma live sobre isso, de entender que alguma parte pode ser comentada, outra parte pode vir através de edital, né? Entender que nem tudo que é de lei de fomento é 100%, porque eu acho também é o grande, as pessoas acham que tudo elas querem colocar e querem 100% e não é assim que funciona. Carla, Júlia tem aqui falando assim, mas hoje é tão difícil ter patrocínio para empresa para livro. É difícil. De ter patrocinador de empresa para livro. Para editar o livro, né? É complicado isso. A não ser que você tenha, assim, Antigamente isso era muito normal, muito comum, mas agora eu acho que já não é nem tanto. O livro de arte. Porque aí as empresas patrocinavam aquele livro, né? E presenteavam seus funcionários, presenteavam seus clientes com aquele livro patrocinado. Mas livro de literatura é mais complicado isso, mas há editais específicos para livro de literatura. E, vários, né? Vários editais. Ou às vezes você
pegar o tema do edital e propor. No caso, por exemplo, Herança da Independência em Vida, nosso e-book, ele é um edital sobre a independência. Eu podia fazer teatro, eu podia fazer música, eu podia fazer, né, qualquer outra manifestação artística. Mas nós optamos por um livro. Né? Então, assim, aí o edital abraçou. Então, assim, Carla, você de repente tem um romance que tem alguma temática relacionada, também pode ser, né? Com aquela então, assim, período, né? Ela queria saber esse livro sem ser para dar no final de ano. Aí teria que, de repente, colocar numa lei de fomento e ter alguém que bancasse, né, a editoração. Sempre interessante, por exemplo, o ISS. No ISS, sempre interessante você ter a empresa antes, aí ela banca aquilo e você faz o livro. Isso é bem possível de acontecer, né? Mas é importante você ter a empresa antes, já acertada com você. Porque a edição de um livro não é tão caro assim, né? Ainda mais quando é um livro, né, romance, de literatura, assim, não é um absurdo. As empresas conseguem suportar, né? O PROAC de São Paulo tem até específico para isso. Aí a gente tem, é uma coisa que está acontecendo de o proponente falando de PROAC, também entender assim, produtoras do Rio só podem estar em editais do Rio, né? Porque tem isso. O endereço tem isso. Produtores de São Paulo, é só de São Paulo. Nós da LV fizemos um PROAC, por quê? Porque o proponente era de São Paulo. Né? E aí vocês conseguiram. Entramos ali na produção, a gente entrou, e assim, é incrível mesmo, o universo digitais do PROAC é um estado rico, é um estado muito maior do que o Rio de Janeiro, tem uma arrecadação, tem investimento de empresas, né? A arrecadação é muito maior. Então, assim, nossa, mas tem edital de coisas que você nunca nem ouviu falar. Se você começar a ler todas as chamadas, é uma loucura. E é certo que seja assim, né? Porque, por exemplo, o edital do ISS de Niterói, do Fomento de Niterói, são só para empresas, ou MEIs, que são empresas também, sediadas em Niterói. E é justo que seja assim, porque quem paga o imposto são aquelas pessoas de Niterói e aquilo tem que voltar para ali, né? O Rio é só para as empresas do Rio, né? E por isso que a parceria é fundamental. Você tem que ter parceiros em outras cidades, em outros locais, né? A não ser que sejam editais nacionais, como o caso da Caixa, do CCBB, BNDES, que está aberto. Né? Então, assim, a gente tem que exatamente entender onde a gente está pisando. Também não adianta você vir com um projeto em São Paulo, mesmo sendo proponente do Rio, e propor no edital do Rio, né? Porque tem que acontecer no estado do Rio. Então, a gente precisa entender o que está lendo, né? Não precisa ser advogado. Quer dizer, Rosário tem um upgrade, mas, assim, você tem que ler, né? A gente tem interpretação de texto. A gente faz isso na escola quando é criança. Né? Então, e marca assim, tudo de amarelinho, marca tudo de amarelinho. Aí eu adoro receber editais da Lindo pro Rosário, que vem tudo marcadinho. Eu vou te mandar hoje, prometo. Já está tudo marcadinho. Aí, não conta o nosso segredo. Aí, às vezes, você vai lá na perguntas e respostas que as perguntas que as pessoas fazem, que é pública, né? Fazem para o gestor do edital. Você fala, gente, isso está escrito. Será que a pessoa não leu, né? Tem que ler pelo menos 5 vezes aquilo, né? E depois você não lembra onde você leu. Você sabe que você leu, mas você não lembra onde você leu aquilo. Será que eu sonhei que aquilo estava escrito? Não, o pior é quando você está fazendo mais de um e você mistura uma coisa com a outra. Isso aconteceu. Muitas vezes. Sim, gente. Olha, a gente já até passou do time, né, daquela famosa hora do Instagram, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que nós vamos pensar numa segunda live. Acho que agora a Rosário já está mais calma, já gostou do esquema, já está se sentindo bem. Então, a gente pode combinar. A Rosária vai me dar a data que ela está disponível e a gente vai fazer aí, vamos falar, aproveitar essa nova temporada das nossas lives. Vou abrir uma exceção, porque o assunto é longo, e vou trazer Rosário de novo. Combinado legal, assim? Ótimo. E aí a gente pode, Eliane, chamar nossos artistas também, que a gente trabalha com eles há tanto tempo juntos já, né?
Pode ser um prazer, exatamente. Olha, você já está me... É bom que você está me dando tema para as minhas próximas lives. Isso é bacana, também a visão deles, né? Nisso, né? Uhum. Muito É boa isso aí. a ideia. Então, olha só, gente. A temporada foi definida. A Rosário voltará em algum momento e vamos convidar os nossos artistas que trabalham e, enfim, a nossa confraria. E é uma confraria mesmo, né? Porque todo mundo se fala, um ajuda o outro nisso, né? A Liane prepara um negócio aqui, eu preparo ali, né? Agora, ó, a Liane, eu já li o edital, vou mandar para você. Gente, a gente não é. É colaboração. É colaboração. Eu tenho uma empresa, você tem uma empresa, a gente é amigo, a gente troca ali. Se um ganha uma coisa, o outro ganha outra, ótimo, né? Não, e são experiências. Não é concorrência, não, isso, não é concorrência, porque assim, as pessoas precisam entender que às vezes, a pessoa roubou meu projeto. Ninguém roubou o projeto de ninguém. Né? Porque uma ideia é uma ideia. Cada um fez a ideia de um jeito. Né? Então, assim, então, ter uma independência como foi esse edital que a gente participou. Acho que podem ter até outros e-books, não sei, eu acho que foram 80 e tantas pessoas classificadas, mas o meu e-book é o meu e-book. Tá tudo bem. É isso? Né? Isso aí. Beijo, eu quero gente. te agradecer. Eu quero te agradecer, dizer que a gente vai estar com isso aqui salvo. Isso aqui é ótimo, essa live salva aqui. Segue a LV Comunicações, segue a Rosário, segue o @projeto Heranças _ oficial, vem outras heranças para a gente contar. E contar a história com o produtor, com o jornalista, com a Carla Júlia, que é escritora, com todo mundo. Né? Isso aí. Gente, então assim, ó, um super beijo para todo mundo. E a gente se encontra já, aqui, ali, para tomar um café também, viu, Rosário? Um beijo para você. Juliana, beijo para vocês. Sempre um prazer trabalhar com vocês. Quantas exposições que a gente já fez juntas, né? E é muito Exatamente. bom. Desde a Mônica de uma pequena também. Né? Exposições pequenas, né? Como foi da Marina, lembra até essa enorme que teve da queridíssima Isabela, no Laura Alvim. Sempre bom contar, né? Com a parceria aí. Com certeza. Fernando Brown, fizemos outras exposições dele. Fernando Aline, Matheus. Fernando é um queridíssimo. Ele não está aqui porque ele está na Alemanha, porque ele é chique. Sim, eu vi tomando cerveja, pensa que eu não vi. Então, gente, olha só, um super beijinho em todo mundo. Mônica Moutinho também, que estava no Projeto Heranças com a gente. Está no Projeto Heranças com a gente. Mônica está por aqui. Também. É isso, a gente só vai somando felicidade. Né? Então, beijo grande, gente. Beijo em todo mundo, se cuidem. E vamos jantar. Tchau. Todo mundo. Tchau.